trens chegaram no Brasil no século XIX e foram o principal meio de transporte por quase 100 anos. Por isso, ouvir o apito, ver a fumaça e estar dentro de um trem antigo é experimentar um pouco do passado. É uma viagem que nos leva a experiências incomuns do nosso cotidiano. E essa viagem começa aqui, na estação de Passa Quatro. Normalmente os passeios são aos finais de semana, sábado e domingo e também aos feriados. Mas hoje nós estamos gravando numa sexta-feira. Os vagões estarão vazios, mas você será a minha companhia nessa viagem. O ponto de partida é na estação Passa Quatro. Ali, à nossa espera, está a locomotiva de número 327. Estação e locomotiva são lembranças concretas da história de um país que chegou a ter 38 mil quilômetros de malha ferroviária. Quem vai contar um pouco dessa história pra gente é a Lisângela, que é a ferromoça aqui. Lisângela, tudo bem? Prazer, Juliana. É um prazer recebê-los aqui na cidade de Passa Quatro, normalmente no nosso passeio de Maria Fumaça, né? Gente, o prazer é nosso poder levar um pouco desse passeio pro pessoal de casa e contar um pouco dessa história. Afinal, quando a gente fala de passear em uma Maria Fumaça, é uma viagem também, um passeio ao passado, né? Essa ferrovia ela tem um marco mesmo, né? Não só para a cidade, mas também para o Brasil, como no desenvolvimento econômico. Foi inaugurada em 1884, ainda na época de Dom Pedro II, né? Estiveram aqui na época da inauguração toda a família imperial, Dom Pedro II, para fazer a inauguração que ligava a linha de Cruzeiro, que era o quilômetro zero, até Três Corações, que de início foi criada a rede Minas em Rio, ligando o Cruzeiro a Três Corações. Posteriormente, eles emendaram de Três Corações até Belo Horizonte e unificaram todo esse trecho com o segundo nome, Rede Sul de Minas. E, por último, Rede Mineira de Viação, conhecida como RMV, e transportava de tudo por aqui, Juliana. Com o aumento de carros e construções de rodovias pelo país, ao passar dos anos, o transporte ferroviário foi ficando de lado, passando a ser opção turística em muitas cidades brasileiras. Em Passa Quatro, a BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, passou a operar com trem turístico no dia 20 de janeiro de 2004, com outra locomotiva, que foi substituída por essa após uma grande restauração. Essa locomotiva ela foi restaurada pela nossa associação. Ela é uma máquina de 1928, é uma máquina inglesa, foi adquirida pela ABPF, restaurada, né? Foram quase 10 anos aí de restauração por completo e colocada para operar aqui na cidade de Passa Quatro há 3 anos atrás. E desde então ela está fazendo a alegria dos turistas aqui. E hoje vai fazer a nossa alegria, então, porque nós vamos embarcar nessa viagem e daqui a pouco a gente continua, então, sabendo um pouco mais sobre a história dessa locomotiva. E quem comanda essa locomotiva é o seu Mário, que está aqui do meu lado, ele que vai nos levar para esse passeio. E olha só, ele trabalhou muito tempo como motorista de caminhão até que veio parar aqui diante desta máquina. E há 6 anos ele dirige essas locomotivas. Foi difícil de aprender? Não, eu aprendi com um senhor que era ex-maquinista da rede e com o filho do patrão também, que é maquinista. Agora fala pra gente então, pro pessoal de casa, como que mais ou menos o senhor guia isso, né? Você estava explicando que aqui, por exemplo, é o freio. Aqui é o sistema de freio da máquina, aqui é o sistema de freio dos carros, aqui é a alavanca de marcha, que tem os pontos para frente e para trás. Aqui é o regulador de pressão, que tem uma válvula lá na câmara de vapor, que é liberado para a máquina andar. A pressão, então, é que faz ela andar. E isso aqui regula essa pressão que vai fazer ela andar mais rápido ou mais devagar, é isso? Regula a vazão. E o senhor imaginava que um dia o senhor ia guiar uma locomotiva? Não. E o senhor gosta desse trabalho? Eu gosto. É gratificante, a gente anima o povo e é recompensado com isso. Já o Eleandro é foguista. Ele está sempre atento ao nível da água e à temperatura da pressão.
Você fica sempre de olho. Na hora que você sabe que tem que colocar, você corre e já coloca. No caso, se precisar cair a pressão, eu jogo lenha. Se caso estiver sobrando pressão, estiver faltando água, eu injeto água. Se acabar a lenha, ele pode parar no meio do caminho. Para. Quantos quilos são necessários por quilômetro, se é assim que eu posso dizer? Questão de quilo nós não tem ideia, né? Tem ideia na questão de metragem, né? Nós gastamos 1,5 m por passeio aqui. 1,5 m por passeio? É. Então queima pouco até. Então, coloque mais lenha, porque lá vamos nós admirar as paisagens campestres pelo caminho e sentir aquele clima gostoso que só as montanhas de Minas Gerais podem nos dar. Depois de 10 quilômetros, então, nós paramos na segunda e última parada, que é a Estação Fulgêncio, onde normalmente aqui, né, funciona uma feirinha, onde as pessoas aqui da região colocam seus artesanatos, seus produtos locais. Mas hoje está tudo fechado, porque, como eu já expliquei, eles abriram especialmente para nós. Mas ela vai explicar pra gente a história dessa estação, né? Que está muito ligada também à história do Brasil. É isso mesmo. Juliana, essa estação ela foi inaugurada juntamente com a ferrovia em 1884, né? Posteriormente com o nome de Estação do Túnel, que ficava próximo ao túnel da Mantiqueira, túnel que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Depois, com a Revolução de 32, acabou-se tirando o nome de Estação do Túnel e, em homenagem ao coronel das tropas mineiras que veio morrer em combate, que era o Coronel Fulgêncio, ela passou a se chamar Estação Coronel Fulgêncio, de 32 para cá. Os próprios soldados, que é uma curiosidade, retiraram a placa do nome de Estação Túnel e colocaram Estação Coronel Fulgêncio. E quem para aqui pode reviver um pouco dessa história, conhecer um pouco mais a história por meio dos painéis fixos aqui nessa estação. Aí o grupo normalmente sai da estação e andando 250 metros, caminhando pelos trilhos, eles param aqui para explicar sobre a história do túnel da Mantiqueira, que é muito interessante. Como você estava me dizendo, então, era uma rocha que foi trabalhada para virar esse túnel, né? Isso mesmo. Na época, né, de Dom Pedro II, ele foi inaugurado em 1884. Porém, foram 6 anos trabalhando, perfurando uma equipe do lado de cá e outra equipe do lado de lá para abrir um buraco nessa rocha. Depois que abriu esse buraco, eles perceberam que o túnel ele descia em linha reta e no final havia necessidade de fazer uma curva. Então ele é um túnel que tem 997 metros e ele faz uma curva. Bem interessante. E por que essa camada de cimento que você estava me explicando? Então, na realidade, como Serra da Mantiqueira, em Tupi-Guarani é Serra que Chora, acabou que eles viram a necessidade, né? Posteriormente, lá em 1960, 65, em alargar o túnel, aumentar na altura para que coubesse aqui as máquinas de grande porte que começaram a chegar no Brasil, que eram as máquinas a diesel, e houve a necessidade de fazer vários nichos para exatamente ecoar um pouco a água para o outro lado, né? Que ela tinha que expandir para o outro lado. Então, tem nascente caindo de um lado do túnel, na lateral, e do outro lado também a mesma coisa, por causa da umidade. E ainda tem a extensão desse túnel, né? Isso. Ele tem extensão de exatamente 997 metros, ou seja, aproximadamente 1 quilômetro, e faz a divisa de estados entre Minas e São Paulo. Então, a metade dele pertence à cidade de Passa Quatro, Minas Gerais, e a outra metade pertence ao estado de São Paulo, próxima cidade, descendo a Serra da Mantiqueira a 23 quilômetros, localizada a cidade de Cruzeiro. Então, metade para lá, nós já estaríamos, então, no estado de São Paulo. Já estaríamos no território de São Paulo, já, isso mesmo. E a Estrada Real fica aqui pertinho. Isso mesmo. A Estrada Real, ela passa por cima do túnel da Mantiqueira, desce por essa lateral e quando chega bem à frente da estação Coronel Fulgêncio, ela já se une à linha. Porque Fernão Dias, quando descobriu ouro nas Minas Gerais, ele dizia: cortarás a garganta do Embaú, passa 4 vezes o mesmo rio, chegarás ao primeiro pouso tranquilo, o pouso de Passa Quatro. Foi onde exatamente eles fizeram uma estrada, desde aqui de cima até
lá no centro hoje, que é a cidade, né? E se nós percebemos durante o nosso passeio, por 2 vezes o rio percorre a linha do seu lado direito e por 2 vezes ele passa pelo lado esquerdo, porque o nosso rio, ele vai serpenteando, né, as margens da nossa ferrovia. Um passeio muito gostoso. E daí que vem o nome Passa Quatro? Aí que vem o nome de Passa Quatro. Passa 4 vezes o mesmo rio. Para voltar, o trem passa por uma manobra. A locomotiva, que estava de frente para o túnel, agora está de costas, pronto para retornar ao ponto inicial. E como tudo fica melhor com música, claro, o trem traz aos passageiros a possibilidade de viajar ouvindo música. E quem é o responsável pela trilha sonora é o Paulo Fabiano, o violeiro desse trem há 14 anos. E ele, gente, estava me contando que além de trabalhar aqui, ele toca em restaurantes, trabalha na roça também. E toca desde os 15 anos de idade e tem uma voz linda, gente. Obrigado. O senhor está acostumado a tocar para bastante gente, né? Sim, hoje está com vazio, certeza. porque essa viagem aqui é especial hoje pra gente. Tranquilo, né? E como que o senhor se sente, hein, tocando para esse pessoal que faz essa viagem? Eu me sinto bem maravilhado. É uma coisa das melhores coisas que eu posso falar, que eu sinto aqui. Só felicidade, porque a gente arranja tantos amigos. É um trabalho gostoso de fazer. Cantar já é bom, né? Uhum. Faz bem para a alma, faz bem para a vida. E cantar para o povão, então, nem se fala. E aí tem muita gente boa que a gente se encontra aqui. Todos que vêm aqui são gente maravilhosa, gente que gosta daquilo que a gente faz e tem sido bem assim, aceito naquilo que faço. Então, para mim, é uma honra estar nesse trenzinho aqui. Esse trem está na cidade há 18 anos, fazendo aniversário agora, e há 14 anos o senhor faz parte dessa história. Com certeza. Como que foi quando o senhor recebeu o convite? Como que o senhor se sentiu? Eu me achava até que eu não servia para estar aqui. Oh. Que eu falava, não, sou muito simples nas minhas coisas que faço. Mas eles me acolheram de todo o coração, falaram, não, o que você faz aqui é o que vai agradar o pessoal. E aí vim, fazendo um teste, falei, eu vou lá experimentar, se eu der conta, eu continuo. Hoje eu me sinto muito bem. Aprendi muita coisa da vida e aprendi que a gente tem que ser feliz da maneira possível que puder. E eu apresentei a Elisângela para o pessoal de casa como ferromoça. E qual é a sua função? Explica para o pessoal de casa. Isso mesmo, sou ferromoça, né? Mas a nossa função aqui é no atendimento, desde a recepção ao turista à estação, né? Até o procedimento de reservas, ao embarque, né? E durante todo o passeio a gente acaba passando um pouquinho da história, falando um pouco sobre a cidade de Passa Quatro e sobre o nosso passeio. E como que você percebe, assim, as pessoas que fazem essa viagem, né? O que elas sentem, o que elas te passam? Eu costumo dizer, assim, que é um leque de emoções, né? Traz para aquelas pessoas que já tiveram uma infância, as pessoas mais idosas, né? A reviver aquele momento onde tinha presente os pais, em viagens que ia para Aparecida, né? Que fazia esse passeio no sul de Minas. Aos adolescentes, né? Proporciona um passeio fantástico, que nunca andou de uma Maria Fumaça, então aquele conhecimento um pouquinho, ainda mais pela Serra da Mantiqueira, fica uma coisa bem nostálgica também e com emoções mais novas, né? E aos casais, lógico, romantismo, né? Que um passeio de trem, ele remete muito romance também. Romantismo, lindas músicas, campos verdinhos, cachoeiras, histórias e curiosidades que relembram fases importantes do passado do Brasil. É o que podemos vivenciar em Passa Quatro, pelos trilhos centenários em uma charmosa Maria Fumaça.